Você sabia que o Papa Leão carregou uma cruz, que o Papa rezou para as dificuldades que está acontecendo no mundo e, além do mais, nomeou um bispo para a China? E o mais curioso, que ele comeu um biscoito de uma criança? Quer saber mais? Está começando o Leão Rugindo News. Roda a vinheta. Eu sou o Fernando Betti e está começando mais um Leão Rugindo News. Peço para que vocês comentem, compartilhem, curtam, divulguem essa evangelização para todas as pessoas, para que nós possamos cada dia mais estar a par de tudo que está acontecendo na nossa igreja, todas as atividades do Papa. Toda segunda-feira venho trazer para vocês as atividades que o Papa Leão fez durante a semana. São muitas atividades, o homem não para. E aqui eu trouxe algumas relações para que nós possamos estar atentos a tudo aquilo que ele carrega no coração, todas as atividades, enfim, beleza? Vamos lá. Na segunda-feira passada, dia 9 de junho, ele teve o jubileu da Santa Sé. Vocês estão sabendo que nós estamos no ano jubilar e está tendo um monte de jubileus. Jubileu da Santa Sé, jubileu dos esportes, jubileu da tua paróquia, enfim, são vários jubileus. E na segunda-feira houve o jubileu da Santa Sé. E uma coisa muito bonita que aconteceu foi que as pessoas que trabalham, né, no Vaticano, ali na sede apostólica, eles se encontraram na Sala Paulo VI, onde uma freira, uma irmã, pregou algumas palavras, uma meditação para as pessoas, né, do Vaticano, e depois houve um fato muito bonito do Papa Leão, que ele pegou a cruz desde a Sala Paulo VI, que foi entregue por um jovem, e o Papa saiu caminhando desde a Sala Paulo VI até a entrada da Porta Santa. Quem conhece o Vaticano sabe muito bem que é vamos assim dizer, uma pernadinha, né? Se bobear ali, quase uns 10 minutos de caminhada, né? Mas o Papa fez questão de caminhar com a cruz e trazendo atrás dele todo o povo que trabalha ali, né, na Santa Sé. Essa irmã, vou até pegar aqui o nome da irmã, a irmã Maria Glória Riva, ela meditou, é uma irmã religiosa, que ela meditou sobre a beleza. Onde está a beleza? O que aconteceu com a beleza? Ela se baseia em cima de uma pergunta de Dostoiévski, né? Onde ela pergunta: a beleza nos salvará? A beleza da cruz salvará o mundo? E a irmã diz: a beleza da humilhação, sim, a cruz ainda pode nos salvar. Esta grande beleza, perdedora, entre aspas, nos salvará. A esperança nasce onde as lágrimas de dor e arrependimento fecundam a alma na humildade e na novidade da vida. A beleza nos salvará. Ao contemplar o mundo, ver o que a nossa sociedade carrega, nós vemos que hoje a beleza era um pouco relativa, infelizmente, mas a beleza de verdade, a beleza com B maiúsculo, ela não é relativa. Nós sabemos quando uma coisa é bonito, é belo e quando não é. Mas o mundo vem desmistificando isso, vem quebrando isso. E essa irmã pega essa frase de Dostoiévski, né? A beleza salvará o mundo. Você deve se perguntar também: você tem perdido a beleza do mundo ao contemplar as árvores, a contemplar os passarinhos, enfim, o dia, o pôr do sol, o entardecer? Enfim, meu irmão, deve se perguntar. E é bonito ver isso. A beleza da cruz salvará o mundo? Você acredita da beleza da cruz? Logicamente que é uma pergunta um pouco estranha, né? Porque ao contemplar de verdade a cruz, não tem tanta beleza fisicamente aos nossos olhos, mas nós sabemos o que está por detrás desse sacrifício de Cristo, dessa beleza de humilhação, de, entre aspas, derrota para a sociedade, né? Então, veja, primeiro
na segunda-feira o Papa já tem esse encontro com as pessoas que trabalham no Vaticano. Esse irmão fala sobre a beleza do mundo e o Papa sai com a cruz até o Vaticano. E depois, quando chega no Vaticano, tem uma missa para esses funcionários. E aí tem uma homilia muito bonita dele, que ele diz assim: a fecundidade da igreja é a mesma fecundidade de Maria e realiza-se na existência dos seus membros na medida em que eles revivem, em menor dimensão, o que a mãe viveu. Isto é, amam Jesus, o amor de Jesus. Amam segundo o amor de Jesus, desculpa. Amam segundo o amor de Jesus. Toda a fecundidade da igreja e da Santa Sé depende da cruz de Cristo. Caso contrário, é só aparência, se não pior. Que fantástico! A fecundidade da igreja é a mesma fecundidade de Cristo. A fecundidade da igreja é a santidade. É a santidade. Então você, meu irmão, precisa sim lutar para ser santo. É fácil? Não é fácil, mas é possível. E olha que bonito ele diz no final. Depende da cruz de Cristo. A sua santidade está fincada na cruz de Cristo, e não nesses influencers da vida, e não no que fala um ou fala outro. Não, mas na cruz de Cristo. Caso contrário, é só aparência, se não pior. Fica atento, hein? Em quem você está colocando a tua santidade. Na cruz de Cristo ou em outras coisas. Muito bem. Na terça-feira, dia 10 de junho, o Papa fez uma nomeação muito importante, porque ele nomeou um bispo para a China. Vocês sabem muito bem que a China não tem muita conversa com a Igreja Católica, segue uma outra denominação, né? Eles têm a sua própria Igreja Católica Chinesa, que não tem nada a ver com a nossa. Eles inventaram lá, né? Mas a igreja vem pouco a pouco nesse diálogo, tentando de verdade fazer com que os católicos de verdade ali em China possam professar a sua fé publicamente. Não sei se você sabe, mas lá não se pode professar a fé publicamente na fé católica, apostólica romana. Não se pode, né? Muitas igrejas católicas apostólicas, né, comunidades pequenas vivem num claustro, vive no claustro não, vive no esconderijo, né, professando a fé. E o Papa nomeou, deixa eu até pegar aqui o nome do bispo, Dom Joseph Lin Yuntuan, bispo auxiliar de Fuzhou, né, a primeira nomeação chinesa do pontificado. É a primeira vez que o Papa nomeia uma pessoa ali, um bispo, para aquela região, certo? Né? Nesse mesmo dia, um pouquinho mais, né, no meio da manhã, o Papa se encontrou com os núncios apostólicos. São 98 núncios apostólicos e 5 observadores permanentes. O que são os núncios apostólicos, Fernando? São as pessoas que o Papa nomeia para que sejam ele naquele país ou naquela região, né? Então, se busca que cada país ou uma região tenha uma pessoa representando o Papa, certo? Então, ele chamou todos esses núncios para terem com ele uma audiência, uma conversa, né, na sala Clementina, é onde ele recebe, vocês devem ter vistos aí, uma sala grande, bonita, onde ele se senta, né, que é diferente do escritório, onde normalmente ele recebe as autoridades de Estado. Muito bem, nesse encontro, né, ele deu um anel para cada anúncio. Um anel que tem na frente, tem uma imagem de Nossa Senhora, mas dentro do anel, como nós casados, nós temos aí a data de casamento, né? O nome e a data de casamento. O Papa colocou um letreiro ali. E eu vou ler para vocês e vejam como ele é, ó. Sub umbra Petri. Significa sob a sombra de Pedro. Essa frase é gravada no anel que o Papa presenteou para todos eles.
sob a sombra de Pedro. Quem está fora da sombra de Pedro está excomungado, está fora da comunhão. Eu sempre aprendi que nós devemos estar nem à frente, nem atrás, mas ao passo da igreja. Ao passo da igreja, sobre a sombra de Pedro. Então veja bem, meus irmãos, nós estamos passando aí por uma semana um pouco conturbada, né? Sobre que catecismo e pipipi, papapá. Presta atenção. Sobre a sombra de quem você está caminhando. Isso é importante. E é um sinal que o Papa dá para aqueles núncios apostólicos. Vejam, vocês são o que eu sou, né, naquele país. Então, vocês são a minha sombra ali naquele país. Quarta-feira, dia de audiência, todo dia de manhã, toda quarta-feira de manhã, o Papa faz as catequeses, as audiências, que eu já fiz um vídeo sobre essa catequese e eu peço para que vocês entrem no canal e acompanhem lá, que está a explicação muito breve sobre essa catequese. E eu vou deixar aqui só uma pincelada do que foi. Ele refletiu sobre Bartimeu, né, o cego Bartimeu, que grita para o Senhor, Senhor, tem de piedade de mim, cura-me, né? E aí o Papa tem o grande nome, né? Não há grito que Deus não ouça, Deus sempre escuta. Nessa audiência, muito curioso, certo? O Cafu, o nosso lateral direito, tetracampeão do mundo, ele foi e deu uma camisa da seleção brasileira para o Papa. Eu acho que agora vem o Penta, hein? Acho que agora vem o Penta. E um dia anterior a gente já tinha jogado, né, estreia do Ancelotti aqui no Brasil. Foi uma vitória muito importante, né? Porque nós classificamos para a Copa. Mas enfim, no dia seguinte, Cafu estava lá honrando a nossa seleção, entregando para o Papa, né? Eu acho que agora vem. Acho que agora vem o Hexa. Quinta-feira, dia 12, ele tem um encontro maravilhoso com 2.000 clérigos, 2.000 padres da Diocese de Roma. Não sei se você sabe, mas ele é bispo de Roma, né? Tanto que quando ele foi nomeado Papa, ele vai até São João de Latrão, que é a sede episcopal dele, para tomar posse da Diocese de Jundiaí, olha eu, da Diocese de Roma. Ele encontrou ali com seus 2.000 padres, né? E é muito interessante porque quando ele entra na sala Paulo VI, existe uma imensa saudação de palmas e fica ali todo mundo de pé aplaudindo o Santo Padre. E aí quando termina, o Santo Padre diz, né? Olha, eu gostaria agora que vocês dessem uma salva de palmas para vocês que se sacrificam, que buscam santidade, que morrem pelas suas ovelhas, pela sua paróquia. Eu quero uma salva de palmas. E aí todo o povo ali, de novo fez uma saudação com as palmas, né? O que eu posso falar sobre esse dia? O que o Papa falou? Muito bem. Ele falou para os padres tomarem cuidado, né, com o isolamento e a fadiga que corrompem a comunhão. Vejam, gente, nós somos amigos de padres, tenho certeza que você é amigo de um padre. Muitas vezes o padre, nós julgamos, nós falamos mal, que está errado, né? Nós não devemos fazer isso, nós devemos rezar pelos nossos padres, né? Porque realmente cuidar de uma paróquia, levar uma paróquia não é fácil, não é simples, né? E muitas vezes eles se fecham no isolamento e esse isolamento não ajuda. Faz com que eles caiam em pecados, fiquem viciados em coisas, em bebidas, em pornografias, em outras coisas que nós sabemos, ok? Vocês sabem muito bem que o próprio pai de família, a própria mãe também pode cair, mas aqui o Papa está falando exatamente para os padres, certo? Ele diz assim, incentiva a fraternidade presbiteral, né, para que os padres, né, busquem amigos dentro do presbitério, dentro do clero, para que eles possam se ajudar um ao outro na crise, na felicidade, enfim. E aí ele cita Santo Agostinho, né, ele diz assim, amem esta igreja,
permaneçam nessa igreja, sejam desta igreja. Ame o bom pastor, o belíssimo esposo, que não engana ninguém e não quer ninguém que se perca. Isso serve para os padres e serve para você, mãe e pai. Ame a igreja, permaneça na igreja, sejam desta igreja. Amem o bom pastor, o belíssimo esposo, que não engana ninguém e não quer que ninguém se perca. Já na sexta-feira, né, dia 13, dia de Santo Antônio, houve um grande anúncio, né, que o mundo estava meio sedento para saber quando que o Papa iria canonizar Carlo Acutis. Muito bem, nesse dia ele deu, que será no dia 7 de setembro, um feriado nacional, né, que houve um milagre do Brasil e ele vai canonizar Carlo Acutis no dia 7 de setembro. E outros 7 beatos. Também ele vai canonizar no dia 19/10, tá? E nesse mesmo dia, um pouco depois desse anúncio, ele se encontrou com uma pessoa muito importante, que é o presidente do Líbano, Joseph Aoun. Reafirmação do papel da igreja no Oriente Médio e busca de harmonia entre as religiões. Você sabe que ali passa por várias circunstâncias de guerra, de dificuldade, não só política, mas também de religião. E o Papa ali, essa conversa, né? E percebam que o Papa, a figura do Papa, ela é muito importante para o mundo, onde essa pessoa que representa o Cristo, as pessoas buscam nele uma orientação para a paz, para um diálogo, para a harmonia. É muito importante que você vá percebendo isso, que o Papa não é só uma pessoa espiritual, mas ela é uma pessoa política, né, diplomática, vamos assim dizer, né? Ela é diplomática, só que ele é o diplomata mais importante, onde as pessoas vão buscar conselho para ele. E aí, nessa sexta-feira, ele se encontrou com o presidente do Líbano. Sábado, e aí a gente já vai terminando. Sábado, dia 14 de junho, ele teve uma audiência dos desportistas, dos esportes, né, o jubileu dos esportes. E ele, né, disse: Jesus não é um muro que separa, mas uma porta que se une, né? Convidando os esportistas, né, as pessoas que fazem esportes, a verem em Jesus como uma porta para que ela não só busque a perfeição do corpo, né, dentro do esporte, mas que ela também busque a perfeição espiritual e que ela possa ter esse diálogo entre corpo e alma. Não só é importante o corpo como a alma, e não só é importante a alma, mas também o corpo. Nós somos essa unidade entre corpo e alma, né? E ele, interessante, ele fez um chamado, já que era a vigília da Santíssima Trindade, da festa da solenidade da Santíssima Trindade, ele diz assim: o esporte reflete a Trindade em seu dinamismo, comunhão e doação. E nessas 3 palavrinhas ele começou a fazer aí o seu diálogo, a sua homilia sobre a Santíssima Trindade correlacionada com o esporte. E aí ele falou dinamismo, comunhão e doação mútua, né? O corpo em movimento é eco da Trindade. Veja, o Santo Padre, ele vai desde lá a nomeação chinesa, desde a nomeação do Carlo Acutis, desde segunda-feira que ele tem um momento de meditação. Veja, isso é bonito. E é por isso que eu trago para vocês as notícias do Papa, para que você vá acompanhando, né, do dia a dia ou as grandes atividades que o Papa tem durante o dia. Domingo, ontem, dia 15 de junho, missa do Jubileu do Esporte e da Santíssima Trindade. Né? Você que foi na missa, espero que você tenha ido na missa. Se você não foi,
vai correndo confessar, porque domingo é dia de missa, é dia de preceito. Na homilia, ele diz assim: esporte exige entrega, comunidade, humildade, aprender a perder e recomeçar. E ele chama a atenção dos esportistas e fala assim: veja que dentro da nossa igreja também acontece a mesma coisa. Nós temos que entregar, nós temos que viver em comunidade, nós temos que ter humildade, nós temos que aprender a perder, né? Nem sempre vai sair da a pastoral, vai fazer aquilo que você pensou, né? E saber recomeçar. E diz assim, abre aspas: na verdade, toda boa atividade humana traz em si um reflexo da beleza de Deus. Veja, segunda-feira foi falado da beleza de Deus. E certamente, o esporte está entre elas. Afinal, Deus não é estático, parado, nem está fechado em si mesmo, né? Fechado. É comunhão, relação viva entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que se abre à humanidade e ao mundo. Dessa relação viva entre o Pai e o Espírito Santo foi que Jesus se encarna, se revela a nós, né? E aí é que o Santo Padre diz que se abre à humanidade e ao mundo. Pontuou que esporte pode ser meio de reconciliação e encontro entre os povos, né? Nós sabemos que o esporte ele é muito importante para ter essa harmonia entre os países, onde as pessoas devem encontrar, né, companheirismo, não ter as pessoas que traíra, né, que fazem as coisas a todo custo para ter uma medalha ou vencer na vida, mas às vezes buscam um caminho que não é moral, né? E aí o Santo Padre diz, não, tá errado isso, né? O esporte ele é um meio. E nós sabemos, se você não sabe, mas o Papa gosta muito de esportes, né? Que mais? Depois dessa missa, veja, o Papa não para, hein? Milhão, 1000 por hora. Ele teve o Ângelus, que aí foi o encerramento, né, desse jubileu dos esportes. Ele sai na sacada, ele fala com o povo, dá uma palavra. Nesse domingo, quem nos representou nesse jubileu foi o Felipe Massa, o piloto da Fórmula 1, né? Ele, se você entra no Instagram dele, você vai ver aí várias fotos que ele teve atividades ali dentro do Vaticano e depois cumprimentou o Santo Padre, né? Mas o Felipe Massa nos representou aí nesse domingo, né, no Jubileu dos Esportes. No final do Ângelus, o Papa mandou um aviso, uma lembrança para os jovens. Espero vocês daqui 1 mês e meio no Jubileu dos Jovens. Que a Virgem Maria, Rainha da Paz, interceda por nós. Então eu sei, tem muitos jovens que daqui 1 mês e meio vai estar em Roma, conhecendo o Papa, conhecendo Roma, né, fazendo essa aventura maravilhosa, né, que estar ali. Eu tive a graça de morar 2 anos em Roma, e foram anos inesquecíveis, de verdade, né? E eu sei que tem muito jovem que vai pela primeira vez. Você, jovem que está me escutando, aproveita. Aproveita a graça de Deus. Certo? Muito bem, gente. Que mais? Eu estava esquecendo de uma coisa muito curiosa, que tem um vídeo rodando aí as redes sociais do Papa, andando de Papa móvel, né? Cumprimentando as crianças e tudo mais. E aí, muito curioso, tem uma criança que vai até ele, uma criança que deveria ter seus 3, 4 anos, eu acho, né? E essa criança dá uma bolacha para ele, um biscoito para ele, né? E aí o Santo Padre, né, come esse biscoito. Nossa, que coisa, né? Nada a ver, tal. Mas gente, é uma pessoa pública, né? Nós sabemos que as pessoas públicas às vezes tem a pessoa que experimenta para não ter veneno e tal. Mas veja a simplicidade do Papa, né? Uma criança ofereceu para ela uma bolacha, um biscoito, né? E aí o Santo Padre pegou e pau para dentro, né? Devia estar com fome, né? Acho que deu ali uma forrada, né? Porque estava bem perto do meio-dia.
E aí o Santo Padre meteu para dentro ali o biscoito. Mas busque aí nas redes sociais, eu postei no meu Instagram, veja aí esse detalhe, essa coisa curiosa. Tudo bem? Tudo bem, gente. Eu acho que ao longo dessa semana vimos um Papa que caminha com a cruz na segunda-feira, que conversa com o Líbano, que mais? Que ouve os ouvidos dos marginalizados, envia em missão à China, né? Que mais? Encontra tempo para sorrir, para conversar com os núncios, com os atletas. Veja, que maravilha de Papa, né? Nós temos que rezar pelo Santo Padre, hein? Não esqueça. Todos os dias rezar pelo Santo Padre. Um Pai Nosso e 3 Ave Marias para que o Senhor o conceda saúde, paz, serenidade para guiar a nossa igreja para para o céu, né? Que mais, gente? Eu acho que é isso. O Papa Leão nos aponta os caminhos. E eu quero trazer aqui toda segunda-feira essas atividades que o Santo Padre tem, ok? Fiquem atentos a todas as atividades e não se esqueçam, comente, compartilha esse vídeo para com as outras pessoas, certo? Comenta aqui embaixo o que mais te chamou a atenção nessa semana papal, né? Ou nesse Leão Rugindo News. Espero vocês na próxima edição, que o rugido da fé siga ecoando forte em nossos corações. E como eu disse, não se esqueça de rezar pelo Santo Padre. Que o rugido do leão toque na tua alma. Fica com Deus, Deus te abençoe e que a Santíssima Virgem nos acompanhe. Um abraço e fique com Deus.